Olá, pessoal. Saudações, professor Carlos Pastana. Vamos fazer um comentário a respeito da entrega do trabalho de pavimentação para que não gere nenhuma dúvida. Nesses comentários, eu levei em consideração o seguinte critério para a atribuição da nota. O item 1, a formatação de acordo com a NBR, ou seja, a formatação de TCC, ela valia 2 pontos. Então, margem, tamanho, parágrafo, tamanho de letra, tabelas e tudo mais. A inclusão do sumário valia meio ponto, a inclusão correta de legendas de figuras e tabelas valia meio ponto. Na parte dos cálculos, total de 5 pontos, dividido entre cálculos iniciais, informações iniciais, comprimento virtual, cálculo dos raios mínimos e tudo o correlato ao raio mínimo, e o cálculo das estacas dos pontos notáveis, que foi o ponto onde eu mais verifiquei, porque o ponto final e a entrega tem que estar todo a parte inicial pronta, valendo 2 pontos, e o desenho, dentro de uma formatação geral, valendo mais 2 pontos. Na correção que eu fiz, eu enfatizei essa questão dos pontos notáveis, que quem não levar em consideração o que eu solicitei para correção, então foi pedido uma correção disso daí, e quem não fizer isso na entrega da nota 2 vai ser descontado. Os comentários realizados para o grupo 1, que eu peguei como exemplo, eu comecei a corrigir e fui pegando como exemplo, são extensivos a todos os grupos. Então, esses demais grupos precisam verificar se ele está incorrendo no mesmo tipo de erro, porque eu não fui fazendo a anotação de todos os passos, gastaria muito tempo para fazer isso. Mas, com relação à tabela dos pontos notáveis, eu olhei um por um e comentei um por um aqui nessa gravação. O grupo 1 apresentou uma tabela com as coordenadas totais e o ponto inicial, o ponto final, e nós observamos que ele teve 13 curvas no seu trajeto. Então, aqui está a longitude e a latitude, perfeito, todo mundo tem que entregar. Então, se algum trabalho passou essa informação, como está na tabela de coordenadas totais indicada aqui, por favor, dá uma revisada do seu trabalho. Aí ele apresentou uma tabela 2, onde pegou os alinhamentos do ponto 1 até o PI1, de PI1 ao PI2 até o último ponto, onde ele já faz a informação do ΔX e as respectivas distâncias horizontais. Eu acrescentaria nessa tabela os azimutes, mas sem problema, porque eles apresentaram a parte. Aqui, eles apresentaram as tabelas de locação dos PIs inicial. Essa tabela é dispensável e vocês vão ver mais à frente. A partir do momento que eu começo a incorporar as curvas horizontais, eu só vou aproveitar o primeiro PI, que é esse daqui, o inicial, que é esse daqui. Os demais, esses daqui todos, eles vão mudar. Porque a hora que eu incorporo a curva, eu tenho uma mudança nos valores dessas estacas. Então, o que é importante, gente? Muitos grupos cometeram esse erro. Ele pega direto esse valor, mas quando eu incorporei a curva, eu não vou ter mais esse valor como estaca. Então, numa tabela resumo, vocês vão ver isso daí no exemplo que eu coloquei aqui também. O desenvolvimento de cada curva está perfeito. Aí eles fizeram o desenvolvimento corrigido, eles pegaram a correção do grau da curva, múltiplo, onde metade do grau da curva seja múltiplo. Eu corrigi esse raio, fizeram a correção do raio adotado inicialmente e trabalharam com o valor de t, a tangente, e o desenvolvimento de cada curva. Então, está muito boa essa tabela, legal. Aí aqui começa o problema do trabalho do grupo 1 e também de outros grupos. Observam vocês que o que eles fizeram? Eles pegaram a coordenada 10 estacas mais 1 metro, que era do PI 1,
tiraram o valor, fizeram essas contas, acharam a estaca do PC, acharam a estaca do PT, da curva 1, e chegaram nesse. Então, aqui eu tenho esse outro valor. Nós vamos mostrar para vocês, na sequência, que apenas o primeiro pode ser aproveitado. Então, olha lá, vamos olhar essa curva que eles fizeram. Eu tenho aqui a primeira tangente de 201 metros, a segunda tangente de 342,50. Tenho o meu PI 1, estaca 10 mais 10 metros, então eu saí do zero aqui, 10 estacas dá 200 mais 1 metro. Aí eu somei a essa estaca 342,50 e cheguei na estaca 27 mais 3,50 que eu chamei de PI2. E aqui está o grande problema. Vamos passo a passo para vocês entenderem onde está o erro. Então, o que foi feito pelo grupo? Ele pegou a estaca do PI1, calculou o valor de T, tirou T1, chegou na estaca do PC1, que é aqui. Então, indicou 6 mais 3,97. Calculou o desenvolvimento 1 e chegou na estaca do PT1, que é 13 mais 12,64. Perfeito, exatamente isso. Olha o que acontece daqui para frente. Preste atenção. Eu estou partindo da estaca do PT1, que é essa daqui. Estou partindo daqui. Aí eu tenho que somar negativamente, subtrair na realidade o T1, o T2 e somar todo o valor de PI1 a PI2, que é o 342,50. Então, 342,50 vai me dar 17 estacas mais 2 metros. Mas observa que essa parte que está achureada aqui, está grifada, nada mais é do que esse pedacinho que leva do PT1 até o meu PC2. Quando eu adiciono ao meu PC2, que está aqui, a distância de desenvolvimento da curva 2, que é 10 mais 15,94, eu vou chegar na estaca do PT2 com 32 mais 1,18. Olha que interessante, você não pode somar na estaca 27 mais 3,5 o valor T2, que é 5,12, porque vai dar um valor diferente desse. Então, se eu fizer essa conta, como muitos grupos fizeram, pegaram esse valor, tirou para achar T2, como eu tenho uma curva e o trajeto pela curva é um pouquinho menor, eu vou mexer nesse valor. Então, eu não posso fazer isso, e é o grande erro, por exemplo, do grupo 1, e tem outros grupos que erraram aí, e a gente consegue ver isso aonde? Na tabela dos pontos notáveis. Então, olha o que aconteceu. O grupo 1, ele me montou essa tabela. Então, observa que a primeira curva, ok. Olha o que acontece para a segunda curva. Ele achou aqui 32 mais 1,88 e indicou 32 mais 7. Por que essa diferença para menos? Porque quando eu incorporo a curva, eu estou diminuindo o meu trajeto original, que é dado pelas tangentes. Aqui 21 mais 5,94 e aquela 21 mais 11,33. Então não está correto isso. Eu tenho que rever e a partir desse ponto, toda a tabela tem que ser corrigida. Só dá para aproveitar a primeira. Então, a hora que ele fizer essa correção, ele vai pegar esses valores na curva. E olha lá, quando a gente fala da curva, a curva 1 está correto. Ele pegou o PC1, pegou o PT1. Eu fiz uma verificação, essa somatória deu 18,30,05.
né? Se for pegar com as casas decimais, que não precisa também esse grau de aproximação, aqui seria 21, aqui seria 1, aqui seria 41, aqui 21, aqui 1, tal, e aqui 58. Esse azimuth aqui é 3 e esse azimuth aqui é 54. Perfeito? Então, você pode rever também, no cálculo desses azimuths, trabalhar com uma casa só, dos 100 casas decimais nos segundos, porque não tem como marcar isso na prática. Bom, feito isso, eu tenho que essa somatória deu 18, se eu multiplicar por 2, dá 37,10, e a hora que eu faço pelo azimuth, aqui está dando 37 e 9. Então, o que eu posso fazer para conseguir ajustar isso daqui? É muito difícil nessa questão, mas eu tenho que verificar essa diferencinha aqui de 1 segundo, não tem problema, pode deixar. Mas o que vai acontecer a partir da curva 2, que também está aqui, eu não analisei, não fiz a somatória, mas olha o que acontece aqui. Essa estaca, ele trabalhou com 22 mais 11, e na realidade, depois dos pontos notáveis, com a inclusão da curva, essa estaca vai estar na 21 mais 5. Então, essa diferença, 21 mais 5 até a estaca 22, não é mais esse valor. Então, esse valor vai mudar e esse valor vai mudar. Também esse último ponto é 1,88. O que acontece? Eu vou aumentar um pouco esse, eu vou diminuir um pouco esse daqui, mas, no geral, você não vai mexer tanto na leitura, principalmente se você fez essa tabela. No Excel, você consegue ajustar isso, mas tem que corrigir todas as curvas. E você vai fazer essa correção, olha que incorporar nessa tabela que eu coloquei. Como está muito perto, talvez não dê tempo para entregar no dia 30. Não tem problema, você vai corrigindo ao longo do tempo. Pode ser que eu faça algum comentário quando ver a tabela de vocês. Importante, gente, o que eu estou falando aqui para todos os grupos. Tem que corrigir todas as tabelas no caso. Então vamos lá, vamos analisar cada grupo, a estaca do ponto notável. O grupo 2 apresentou essa tabela. Tem que verificar, não está correto e está muito confuso. Ó, ele colocou aqui, está muito difícil de entender, que é o valor do desenvolvimento, o valor da estaca, não consegui ajustar. A hora que aparecer uma tabela legal, eu vou indicar para você. O grupo 3 tem uma tabela legal que serve como modelo. Olha como é bonita essa tabela. O ponto notável que eles partiram é o ponto 6, eles adotaram estaca 0 mais 0. Aí, para ir do ponto 6 até o P1, andou 544,17. Como ele tirou o T1, ele vai chegar em 485, que é 24 estaca mais 5. Aqui precisava verificar, porque aqui é 42 ou aqui é 45, eu não tinha percebido. Pode ser que aqui esteja o número errado ou aqui esteja o número errado, tá vendo? Ou aqui é 42, eu não tinha visto isso, mas é fácil de ajustar. Aí ele somou o desenvolvimento. Eu acho que aqui que está escrito errado, porque aqui ele já somou certo, tá vendo? A hora que ele somou, deu isso, ele escreveu corretamente aqui. Aí ele chegou no PT1 na respectiva estaca. Quando ele vai do PI1 até o PI2, ele soma o valor, subtrai T1, subtrai T2, chega no valor que é justamente aquele intervalo que eu mostrei no desenho, assim por diante. Então, essa tabela do grupo 3 serve como modelo para os demais. Monte uma tabela de vocês igual a essa daqui, que está perfeita, tá? E o grupo 3, por favor, verifique o que aconteceu aqui, que eu não tinha percebido, mas tem um errinho, talvez, de digitação. Seguindo, o grupo 4 apresentou uma tabela picada, então a verificação foi feita. Essa soma, isso menos isso menos isso, faltou colocar o sinal para facilitar, então T1 é subtrair, T2 subtrai, deu 66,36, que somado a esse valor, deu 557,59, que está indicado aqui.
Eu não verifiquei isso em todo o projeto, eu verifiquei só para a segunda curva, porque se tivesse algum erro aqui, isso vai representar um erro para lá, não significa que lá esteja correto. Então, faça essa verificação. Então, como conselho, coloque o sinal aqui. Então, como orientação, eu acrescentaria uma linha aqui, se vocês quiserem deixar desse jeito, e colocaria o valor, esse valor que vem aqui, ó, eu colocaria nessa linha, o PT1, para iniciar a curva 2, aí eu evitaria de ter esse descompasso, porque essa tabela está numa página, essa outra está noutra página. Então, criaria a linha PT1, e aí somaria com essa, subtrair isso daqui, eu chego automaticamente nesse resultado. Dá até para fazer isso no Excel, e caso você fez no Excel, na hora de copiar, puxa, então, desde esse ponto aqui, ó. Deixa o último ponto sempre, quando fizer da curva 3, deixa o PT3 repetindo na tabela seguinte. O grupo 5, eu não encontrei esse valor de 72 mais 803. Eu procurei com bastante cuidado no grupo 5, eu não encontrei. Embora o sistema, se esse número está correto, que eu não sei se está, porque não deu para ajeitar o que tem de informação no trabalho, eu não chego nesse valor, mas aqui a conta está correta, desde que esse ponto esteja correto. É aquilo que eu falei, se esse ponto não estiver correto, o ideal é partir sempre do PT, ponto de término da curva anterior, no caso aqui da curva 1. Então, recomendo modificar o trabalho inteiro e arrumar isso daqui. O grupo 6 usou o mesmo critério do anterior. Então, a hora que a gente faz essa conta, olha só, eu cheguei em 2.484,35 e vocês indicaram aqui um valor de 1.451. A diferença é grave, é muita diferença. Tem um erro, porque ele simplesmente, para chegar nesse valor, ele pegou essa coordenada, que, ao meu ver, não está correta. Ele pegou simplesmente a distância de PI1 até PI2, só que a estrada não começa aqui, então não são 89 estacas apenas. Então está errado, eu quero que vocês verifiquem isso daí. O grupo 7 fez esse trabalho, somou e chegou em 1.600. Observe que está perfeito. Então, a mesma verificação do trajeto todo não foi feito. E eu solicito, para facilitar, que vocês incluam uma linha aqui, ou se isso está no Excel, quando for indicar a tabela da curva 2, pegue esse valor e coloque aqui em cima antes. Inclua ela aqui, que aí fica fácil você chegar, não precisa fazer esse tipo de verificação. Porque o que eu fiz aqui? Ó, eu peguei esse pedacinho, achei um valor que tem que ser somado a isso, só para verificar se estava correto. E se você fizer tudo na tabela, fica muito bom. O grupo 8, vamos ver o que ele fez. Fez o mesmo raciocínio. Está vendo que está dando uma diferença? Eu peço para verificar, não sei onde está o erro, se está nas minhas contas, se esse erro está em algum outro lugar, mas existe um erro aqui nas 3 casas decimais, diferença pequena, mas existe, isso vai acumulando para frente, não pode. Vamos lá, grupo 9 serve como modelo também, um pouquinho diferente daquele outro grupo, mas é uma boa tabela, fácil de entender. Observo que eu não verifiquei se está certo do início ao fim. O grupo 10 fez a tabela, também está boa, só que o que aconteceu? Ele começou no ponto 8, onde as estacas valem 0. E aí já colocou a linha na mesma, ficou confuso. Então, a orientação, pula uma linha para baixo e segue a tabela. Então, isso que eu risquei aqui, ó, que é a distância de 8 para PI1, você escreve na linha de baixo. Então, onde está o ponto 8, que é o valor da estaca, você deixa. E esses valores, ó, aqui, do jeito que você indicou, eu aconselho pegar esse ponto e escrever ele aqui.
porque aqui é o ponto, aqui você está colocando linhas, só para ficar mais organizado. Perfeito? Então você tira essa linha, joga para baixo, tal, e esses pontos onde você escreve o valor das estacas aqui, ó, jogue ele para essa coluna ponto. O grupo 11, vamos verificar, somou 1.400, também está dando uma diferença. Eu não sei por que dessa diferença, mas deu uma diferença, talvez porque ele pegou alguma coisa, não está correto. Então, verifique essa tabela. O ponto 12, desculpa, chegou em estaca negativa, então tem que verificar. Eu percebi porque o primeiro, a distância dele, do ponto 3 ao P1, está muito curto. Aí ele colocou um muito grande, significa isso aqui, que a curva começa antes do ponto. Isso não pode. Então, se for o caso, tem que mudar mesmo o projeto, mudar a velocidade, alguma coisa você tem que arrumar. Não está correto, isso daqui não dá, não é aceitável isso. A turma assistida, a tabela está correta, mas eu não verifiquei todo o trajeto. Como é que foi feita a composição da nota para que não gere nenhuma dúvida? Aqui está por grupo, não está em ordem aqui, mas está, por exemplo, se eu pegar o grupo que tem a melhor nota, o grupo 9, né? Tem 9 aqui, nota 9 aqui para esse grupo. Então, vamos pegar esses dois grupos como referência. O grupo 1 tem média 9. Observa que o fato deles terem errado a tabela do cálculo não afetou tanto na nota. Eu não tirei nota por causa disso, mas eu quero que corrija, e essa correção tem que ser feita para a próxima entrega, que eu falo a entrega final. Eu deixei anotado, eu vou verificar. Então, como é que é feita essa composição? Dentro da formatação, esse grupo teve 100% na formatação, 100% no sumário, 100% na parte das figuras, sumário de figuras, cálculo 100%, comprimento virtual 100%, cálculo dos raios mínimos 100%, cálculo das estacas dos pontos notáveis 75%, valia 2%, e o desenho também faltava alguma coisa, 75%. Então ficou com a média 9. O grupo 4 então, está aqui, com a nota 9. Vamos pegar o grupo agora que teve a menor nota. Um grupo que teve uma nota baixa, a menor nota foi o grupo 2. Então, na formatação, tinha vários erros de formatação, de tabela e tudo, 50% da nota. Então, 50% de 2, aqui ele tirou 1. Aqui meio, meio, meio. Aqui ele não entregou o comprimento virtual. Eu não achei. Procurei, não achei. O cálculo das estacas dos pontos notáveis também, tudo bagunçado. E o desenho muito ruim. Então, tudo incompleto e tal. Mas eu fiz igual do fulano de tal. Dá uma olhada como referência nesse e nesse. Então, o pessoal do grupo 1 e do grupo 4 está autorizado a entregar. Pode entregar, mandar uma cópia para eles, verifiquem, e qualquer dúvida, se tiver exatamente igual, então eu vou arrumar a nota do grupo 4. Né? Então, eu errei talvez a nota 9. Se tiver exatamente igual e eu dei 6 para esse daqui, porque eu posso ter errado aqui, ou errado aqui, sem problema nenhum. Eu corrijo se for o caso. Esse outro grupo também, 50% do grupo 6, 50%, aqui 100 e 100, aqui não entregou comprimento virtual, né? Basicamente a mesma, 50% aqui e aqui 50% no desenho. Então é uma média ponderada, você vai multiplicar isso pelo valor que está indicado aqui, para chegar nessa média que já foi lançada e está pronta. É isso que eu tinha, espero ter esclarecido as dúvidas, estou à disposição caso precise fazer alguma correção. Então já vamos marcar, quem tem dúvida com relação a isso, tem o seu prazo de revisão, pode ser feita essa revisão sem problema. Se quiser conversar, eu estou à disposição pelo WhatsApp. Se quiser mais esclarecimentos na aula de quinta-feira, após a conclusão
da explicação que eu tenho. Então, acompanhe a aula e a gente estará discutindo qualquer problema desse. Só me avisa para eu me preparar antes, em relação a tiver que deixar alguma tabela aberta, para não demorar muito ali na aula. Um abraço a todos, bons estudos para vocês. Até mais. Obrigado. Tchau.